mais importante do que estilo de liderança é método. Muitas empresas investem bastante em ferramentas de liderança e tempo investido em estudo de estilos de liderança. Mas eu quero desafiar você a entender a diferença de estilo de liderança, método de liderança e ferramenta de liderança. Ferramenta de liderança é aquilo que você usa para trabalhar. São softwares, são redes sociais, e-mails, reuniões. Isso tudo são ferramentas de liderança, tá? Encontros, treinamentos, workshops, isso são ferramentas de liderança. Estilo de liderança é um estilo que você determina para você, porque você se sente mais confortável. De repente ali, o Luiz, ele resolve passar um tempo liderando de forma situacional. Depois ele resolve, por conta da equipe dele, ele decidiu trabalhar de uma maneira mais autocrática, ou de uma maneira mais liberal ou democrática. Então ele escolhe um estilo que ele se sente mais confortável naquele momento. E o método, como é o método? O método é tão simples que não é fácil de fazer. É muito simples, mas não é fácil. Por quê? Porque o método ele vai além da ferramenta e o método vai muito além do estilo de liderança. O método é algo que transcende a capacidade momentânea de liderar. O método torna você um líder de longo prazo. Porque o que a gente vê hoje é todo mundo querendo fazer tudo de curto prazo. Mas o método faz com que você pense a longo prazo. E tudo que é pensado a longo prazo tem mais sustentabilidade. Por exemplo, a natureza pensa a longo prazo. As marés, aqui estamos aqui de frente para o mar, estou vendo aqui as ondas batendo ali, ela pensa a longo prazo. Ela sobe e recua, avança e recua todos os dias, vai e vem pacientemente para a meta ser cumprida, não é? A terra gira, o sol está aqui para a gente, não é? Tem as estações do ano, aí as flores aparecem, depois vem os frutos, e daí caem as folhas. O que é isso? É um estilo de viver? O que é isso? É um método de existir. A natureza trabalha com método. Os nossos órgãos do corpo humano não trabalham com jeito de trabalhar. Não trabalha com estilo de trabalhar. Trabalha com método. O seu cérebro tem um método de trabalhar. Um método. Qual é o método do seu cérebro? Neurotransmissores, sinapses, conexões, oxigênio, glicose, tudo isso dentro de um método, de uma estrutura que funciona de uma maneira sistemática, não de curto prazo, de longuíssimo prazo. Seu coração trabalha com método, sistólica, diastólica, bombeando, não é? Quando você dorme, tem um posicionamento, quando você corre, tem outro. Agora, nesse exato momento, seu coração tomou uma decisão. Então, os seus rins, fígado, a sua pele, os nossos órgãos trabalham com método. A vida existe na Terra por conta do método. Então, por isso que você, como líder, deve gastar tempo e energia desenhando qual é o melhor método para você liderar. E não é preso em estilo, mas independente do método que você vai fazer, que eu vou sugerir para você, quanto mais você como líder estiver próximo das pessoas, mais você está próximo das suas metas. Por exemplo, um pai, professor Eliabe, chega para mim e diz assim: Zé, eu trabalho com famílias também, minha esposa e eu, Geisa, e às vezes a gente sente essa queixa. Rodrigo, meu filho, minha filha, parou de conversar comigo, parou de querer diálogo, está afastado, está afastada. Eu já cheguei da viagem, já trouxe presente para agradar, já aumentei a mesada, já botei mais um ponto na Sky, já levei ela para o shopping, ou ele para o shopping, para bater, fazer uma pelada, para viajar, para a praia, para o cinema, e não resolveu. Qual é o problema? É porque esse líder, esse pai,
faz algo que é baseado no estilo de liderar seus filhos, sua família. Qual é o estilo? Criar subterfúgios. Mas qual é o método? Se aproxima da pessoa. Oi, Caroline, tudo bem? Tudo bem, filha? Que bom. Filha, como é que foi tua aula hoje? Foi bacana. Tua amiguinha, a Simone, foi pra aula? Foi, não, você não foi pra aula, filha. Por que ela não foi? Ah, papai, ela tá doente. Ah, que bom. Olha, tomara que ela se recupere logo, né? Vai ser bom ela voltar logo. Como é que foi a natação? Como é que foi o balé? Como é que foi a aula de inglês? Foi legal? Filha, você tá gostando da tia? Não tô. Fazer perguntas, se aproximar da pessoa. Meia hora de conversa se interessando por uma pessoa transforma a pessoa num fantástico aliado seu. E aí muitos de nós pais não fazemos esse princípio básico, se aproximar. E a esposa, a mesma coisa. Quando eu percebo que o meu filho está um pouco assim, ele gosta muito de conversar comigo, tem 6 anos, Samuel, Maraís conhece ele. Então, de vez em quando eu percebo, eu digo, epa, peraí. Aí eu me sento lá na sala, onde for, com ele. Filho, papai tem uma dúvida, queria te perguntar uma coisa. Filho, o Daniel tá jogando no futebol direito lá com vocês? Eu mergulho completamente no mundo dele. Ei, líder, quando você mergulha totalmente no mundo da sua equipe, você se torna um líder extraordinário. Quando a gente sai do campo da rotina, e-mail, reunião, planejamento, planilha, gráfico, meta, e entra no mundo das pessoas, as pessoas entram no seu mundo de maneira automática. Lembra da história da influência, do imã? O imã não atrai ninguém, não. Para o imã atrair, ele tem que se aproximar do objeto que ele quer atrair. Olha que fenômeno físico extraordinário que nos ensina. O líder que aumenta a sua influência se aproxima das pessoas. E automaticamente, é um fenômeno natural, gente. É um fenômeno natural. A força de empuxo é assim, a lei da gravidade é assim, as leis de Kepler são assim, a lei da gravitação universal, a teoria da relatividade, a física quântica, as teorias todas funcionam dessa mesma forma. Ninguém aqui está inventando a roda. Então, quando a gente se aproxima das pessoas e entra no mundo delas, automaticamente, quer um exemplo disso? Jesus. Jesus era extraordinário em fazer isso. Ele nunca se preocupava em ser importante para as pessoas. Ele fazia o quê? Ele entrava no ambiente da pessoa.